Quer aprender como estruturar e entender uma redação prova cadete Polícia Militar do Estado de Goiás, banca AOCP? Vem comigo, eu sou a professora Dora Mônica e eu irei te ajudar. Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento intensivo de redação para a prova de cadete, não é verdade? Se você chegou até aqui é porque você já faz parte do nosso time com correção de redação. Se você ainda não faz parte, venha para o meu time, as vagas ainda estão disponíveis. Vem treinar redação com correção de redação. Bom, hoje nós vamos falar... Lembrando que nós estamos utilizando provas já cobradas pela própria banca OCP para entendermos o perfil da banca que já foi cobrado e no estilo que foi cobrado, para que você não seja pego de surpresa, não é verdade? Lembrando que redação nada mais é do que redação na prática. Aqui você treina e aprende com seus erros para que seus erros se tornem conscientes e aí você evite os erros no dia da sua prova. Bom, nosso tema de hoje, respeito do que? Constituição Federal. Então, a banca gosta muito tanto do penal, mas também gosta da Constituição Federal, viu? Lá do nosso constitucional na veia, não é verdade? Em seu artigo 5º, inciso, eu sou muito ruim de matemática, mas eu imagino que esse aqui é 50, deve ser 54, alguma coisa assim. A Constituição Federal de 88... assevera que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Opa, achei qual que é o tema, a ideia, o assunto do meu texto aqui. O devido processo legal, certo? Cadê? Não quero marca texto. O devido processo legal. O princípio do devido processo legal é uma das garantias mais amplas do direito constitucional, além de ser uma premissa essencial nas relações de caráter processual, certo? É, portanto, um princípio intrínseco às atividades dos cargos. Esse caso aqui é uma prova de analista judiciário, mas ela caberia também para a função do policial militar. Com o processamento de feitos e a função de apoio em julgamentos. Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, disserte, vamos lá, sobre o princípio do devido processo legal. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos conforme a Constituição Federal de 88, certo? A doutrina e o entendimento do STF, olha lá, jurisprudência caindo na sua provinha. Sabe o que eu acho, né? Acho é pouco. As garantias tem que treinar, só passa os melhores a quem está preparado. Então vamos lá. Esse daqui é um pouquinho diferente dos que nós havíamos feito anteriormente. A prova elencou 3 tópicos. A própria prova já determinou esses 3 tópicos. Professora, como que eu estruturo a minha redação nesse caso? Bom, você vai fazer uma introdução falando do quê? Do processo legal. Intro aqui. O item 1 vai ser o meu D1. O item 2, o meu D2. O item 3, o meu D3. E faço uma conclusão só de retomada, se não completar as 40 linhas. Nesse caso, com tópicos e a partir de 3 tópicos, a minha conclusão passa a ser optativa. Então, qual que é a minha dica? Estou escrevi 35 linhas. Faça uma conclusão reafirmando o que eu já falei para preencher as 40 linhas. Ah, não, soube absolutamente contestar, eu falei muito bem, dissertei muito bem sobre todos os itens e preencheu todas as minhas linhas, não faça a conclusão nesse caso da redação por tópicos, certo? O item 1, as garantias. Então, eu vou fazer o D1, estou construindo o meu D1, vou aqui utilizar o marca-texto verde. Um verdinho. As
garantias processuais penais do indivíduo do Estado Democrático de Direito apresentado pelo menos 4 prerrogativas constitucionais que se relacionam com o devido processo legal. Então, dentro desse D1, você tem que apresentar quais são essas garantias e, no mínimo, 4 prerrogativas. Olha só, a própria prova elimina o candidato que sabe do candidato que não sabe. Passei lá para o meu D2, vou mudar de parágrafo. A aplicação do princípio do devido processo legal aos estrangeiros. Devido processo legal para quem? Para os estrangeiros. Tem diferença dos estrangeiros para o brasileiro? Então, você vai colocar. Depois, aplicação, D3, aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Adoro essa teoria. No contexto do devido processo legal, certo? Fiz uma conclusão só de retomada, reafirmando tudo que eu já mencionei lá no meu texto, certo? Então, venho aqui, minha canetinha, a caneta está nervosa, e vou o quê? Reafirmar tudo que eu já falei anteriormente, sem argumentos novos, certo? Professor, então, na verdade, se eu colocar introdução, desenvolvimento e conclusão, meu texto ficará com 5 parágrafos, e é verdade. E aí, você completará as 40 linhas. Como mais ou menos que eu vou dividir esse meu texto? Mais ou menos, pode ser 8 linhas em cada um. 8 linhas aqui, 8 linhas aqui, 8 linhas aqui, 8 linhas aqui e 8 linhas aqui. Falei mais em um parágrafo e menos outro. Onde que eu vou diminuir? Introdução e conclusão. Os parágrafos do desenvolvimento, eles não devem ser menores do que a introdução e a conclusão, até mesmo porque você tem que demonstrar mais conhecimento. O que não pode lá no desenvolvimento? Eu falar no D1 2 linhas e no D2 falar em 10. Não pode, tem que ser mais ou menos esteticamente equilibrados para mostrar para o seu corretor que você sabe discorrer sobre todos os itens e o seu texto ficará esteticamente equilibrado. Isso demonstra também um certo equilíbrio para o seu corretor, certo? Só não passa quem desiste. Lembrando que eu estou aguardando as correções, as redações da semana, certo? As redações da semana para que sejam corrigidas. Vamos lá, treine enquanto é tempo para não se arrepender depois. Até a próxima, beijos!